nós temos dois projetos que foram elaborados aqui na CGU, que nasceram aqui e que se encontram ainda tramitando no Congresso, que são da maior importância para o combate à corrupção. Um deles é o que tipifica como crime o enriquecimento ilícito de agentes públicos, introduzindo um artigo no Código Penal, criando a figura criminal do enriquecimento ilícito. Por que isso é importante? Porque isso tornaria possível, tornaria muito mais fácil e viável você pegar o corrupto pelo resultado que ele teve no crescimento patrimonial dele, dispensando aquilo que é o mais difícil, que é obter as provas de que ele pegou o dinheiro público. Porque justamente o criminoso de colarinho branco, o corrupto, ele é o tipo de criminoso mais esperto que tem. Ele não deixa impressão digital. Ele nunca se deixa fotografar com a mão no cofre. Não é? É muito difícil, a polícia, com todo o trabalho que faz, é muito difícil ela construir o material probatório disso na maioria dos casos. Agora, todo mundo sabe que ele ficou rico. E se ele ficou rico e não tinha uma outra fonte de renda legítima, e ele era agente público o tempo todo, nós todos conhecemos figuras de políticos que foram só políticos a vida inteira, ou trabalharam no governo a vida inteira e ficaram ricos. Como é que fica rico trabalhando só na vida pública? Eu não descobri ainda como é que é isso. A gente desconfia como é que é. Então, você pegando pelo resultado, você podendo condená-lo por ter praticado o crime de enriquecimento ilícito, porque cabe a ele provar que teve outra fonte de dinheiro legítima. Por exemplo, se ele ganhou na loteria, se ele teve um parente muito rico que morreu e lhe deixou essa herança, aí ele se safa. Só que esse projeto de lei foi elaborado aqui na CGU, o presidente Lula encaminhou ao Congresso em 2005. Nós estamos em 2008 e ainda não andou. O outro da maior importância para nós é o que regulamenta os conflitos de interesse. É aquele que visa a evitar essa promiscuidade entre o interesse público e o interesse privado. Como? Tanto durante o exercício do cargo público, como nos intervalos em que o sujeito toma licença sem vencimentos, como acontece, por exemplo, aconteceu há pouco tempo na Receita Federal. E o ministro da Fazenda recentemente demitiu 2 auditores fiscais que eram os chamados do tipo chamado anfíbio. Passavam um tempo no serviço público, um tempo na iniciativa privada. Tomava licença de interesses particulares durante 2, 3 anos. Nesse período, ele ia dar consultoria e assessoria a empresas com seu escritório de assessoria de advocacia, dando orientação às empresas de como driblar o pagamento dos impostos. Ora, tem nada mais cínico e escandaloso do que isso, que nós chamamos os anfíbios. Não é? Este projeto de lei impede essa prática, como também disciplina a chamada quarentena. Você sabe que a legislação que nós temos hoje de quarentena é absolutamente ridícula. É uma quarentena de apenas 4 meses e que pega apenas algumas dezenas de pessoas. Ministros, membros de conselhos de políticas públicas e alguns poucos dirigentes da área econômica. O nosso projeto de lei amplia a quarentena para 1 ano e amplia de 50 ou 60 pessoas para mais de 2.000, que ficarão sujeitas à quarentena se esse projeto for aprovado, ficando impedido de exercer atividade privada depois que deixa o cargo, na qual ele possa utilizar as informações ou influir no órgão onde ele trabalhou. Há pouco tempo, o Banco Central tomou uma medida excelente também, além dessa do Ministério da Fazenda de demitir exemplarmente esses servidores que faziam essa prática anfíbia. O Banco Central também tomou uma medida muito interessante e a Controladoria expediu um ofício recomendando a todos os órgãos públicos que façam o mesmo. O que o Banco Central fez? Mesmo enquanto esperamos que o Congresso aprove o projeto de lei, que não aprovou, o Banco Central determinou que os servidores que estão em licença de interesse particular
e que pretendem trabalhar, informem ao banco qual é a atividade que pretendem exercer nesse período. E o banco avaliará se ela é compatível ou não com os interesses públicos. Se não for, eles serão obrigados a fazer a opção. Demitam-se, peçam demissão, não voltem mais. Então, são algumas medidas que vêm sendo tomadas enquanto o projeto de lei não se aprova, mas seria muito bom que fosse aprovado. Agora, há outros projetos que tramitam no Congresso que não são originários da CGU, mas nos quais a CGU tem todo o interesse. Por exemplo, os que simplificam o processo penal. Por quê? Porque um dos grandes e graves problemas do combate à corrupção é o excesso de possibilidades de recurso e de incidentes processuais que nós temos na legislação brasileira. Nós somos talvez o país no mundo com o maior número de possibilidades de recursos e de incidentes que impedem que o processo chegue ao fim. Ou seja, se o acusado tem um bom advogado, ele não deixa um processo terminar com menos de 10, 15 ou 20 anos. Ele não deixa transitar em julgado. Como a legislação brasileira só permite que se aplique as penas de prisão, principalmente, depois do trânsito em julgado, ou seja, depois de esgotados todos os recursos, já se sabe o que é que acontece. Então, enquanto não se simplificar a legislação processual penal, esse problema não tem solução. Principalmente porque, como nós sabemos, e como muitos dos internautas indagaram em várias das perguntas que nós vemos, embora não esteja na área de competência da CGU, mas eu, como cidadão, posso e devo me manifestar também sobre isso, enquanto não se resolver esse problema, esta dificuldade de fazer o processo chegar ao fim, ela beneficia principalmente o criminoso de colarinho branco. Por quê? Porque ele é que pode pagar os melhores advogados. Eles sabem quem são os melhores escritórios de advocacia e eles têm dinheiro, exatamente o dinheiro público que eles roubaram, para pagar os melhores advogados, que não deixam o processo chegar ao fim. Muitas vezes a pena prescreve antes que o processo seja julgado. Essa é realmente a desgraça maior para o combate à corrupção em nosso país, em minha opinião.